E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fundo num livro que, olha, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente acha que sabe sobre nutrição. A ideia central é bem provocadora. E se a resposta para a nossa saúde não estiver no futuro, mas lá no nosso passado mais distante? Pois é, o livro é A Solução Paleo, do Robb Wolf. E o cara não é qualquer um, não. Ele é um ex-bioquímico pesquisador que nos faz um convite bem direto. Bora repensar o que a gente come, mas por um ângulo evolutivo. Então, vamos lá entender essa história. Olha só essa frase do autor, ela já dá o tom da coisa toda. Pensa bem, doença crônica, viver cansado, obesidade, tudo isso virou tão comum que a gente nem se espanta mais, a gente só aceita. Mas a pergunta que fica é, será que isso é normal mesmo? Será que esse é o nosso estado natural? Então, para a gente entender qual é a solução que ele propõe, primeiro a gente tem que entender o tamanho do problema. E para isso, o autor usa a própria história de vida dele e uma analogia muito boa, aquela do sapo, para mostrar como foi que a gente chegou nesse ponto de achar que estar doente é normal. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque olha a ironia, o próprio Robb Wolf fazia tudo certinho, sabe? Seguia o que todo mundo falava que era saudável. Era vegetariano, comia grãos integrais e mesmo assim a saúde dele estava péssima. Foi essa situação que fez ele parar e pensar, peraí, será que o que a gente chama de saudável tá certo mesmo? E aí entra a tal da analogia do sapo, que é genial. Se você joga um sapo na água fervendo, ele pula fora. Mas se você coloca ele na água fria e vai esquentando aos pouquinhos, ele não percebe o perigo. É exatamente isso. A nossa saúde não desandou de uma hora para outra. Foi um processo lento, gradual, e a gente foi se acostumando. A gente normalizou um estado que, na verdade, é um estado de doença. Ok, então se a dieta moderna é essa água que está esquentando e cozinhando a gente aos poucos, qual é a saída? Onde está a água fria? Bom, segundo Wolf, a resposta está no nosso próprio manual de instruções, no nosso código genético. Pois é, se o que a gente come hoje está nos deixando doentes, o que a gente deveria comer então? Essa é a grande pergunta. E para responder, o autor diz que a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem curta não, é lá para trás mesmo. Olha só que interessante essa comparação de tempo. A nossa genética, o nosso corpo, foi moldado durante quase 3 milhões de anos, no estilo de vida de caçador-coletor. Agora, a agricultura, essa coisa de plantar grãos, criar gado para leite, isso tem só uns 10 mil anos. É tipo nada, é um piscar de olhos na nossa história evolutiva. Então, a tese central do livro é essa. Existe um desencontro gigantesco entre os nossos genes, que são super antigos, e a nossa dieta, que é super moderna. É como tentar rodar um programa de computador antigo num celular de última geração. Não funciona direito. E os bugs desse sistema são as tais doenças da civilização que a gente vê por aí. Beleza? A teoria faz muito sentido, é bem fascinante. Mas, e na prática? O que a gente come então? Como isso vira comida no prato? Vamos para a parte que interessa. A lógica é bem simples, na verdade. É comer comida de verdade. Coisas que nossos ancestrais olhariam e reconheceriam como comida. Então o foco é em carnes, peixes, ovos, um monte de vegetais, algumas frutas e gorduras saudáveis. E tão importante quanto é evitar aquilo que só apareceu depois da agricultura e da indústria. Grãos, leguminosas, laticínios, açúcares e óleos processados. E olha, isso não é só uma ideia bonita, uma volta romântica ao passado não. Tem ciência por trás. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra a quantidade de nutrientes que cada grupo de alimento tem por caloria. Repara só, lá no topo disparado estão os vegetais, os frutos do mar, as carnes. São verdadeiras bombas de nutrientes. O que isso quer dizer na prática? Que a ideia é extrair o máximo de nutrição de cada caloria que se consome. Quando você tira alimentos pobres em nutrientes, como os grãos, e coloca no lugar alimentos super nutritivos, a quantidade de vitaminas e minerais que seu corpo recebe, nossa, dispara. Mas atenção, o livro deixa claro que a solução paleo não é só sobre o que você põe no prato. É muito mais que isso. É sobre realinhar todo o nosso estilo de vida com o que a nossa genética espera. Pensa comigo. Os nossos genes também esperam que a gente durma bem, que a gente saiba lidar com o estresse, se movimente de um certo jeito e tenha uma vida em comunidade. Ignorar essas coisas é como colocar a melhor gasolina do mundo num carro com o motor todo quebrado. Não adianta. Tudo isso faz parte do mesmo pacote da saúde. E falando em exercício, a ideia aqui é bem diferente daquela de ficar horas na esteira. O negócio é imitar os nossos ancestrais. Eles tinham picos de atividade intensa, tipo uma corrida rápida para caçar ou fugir, misturados com muita caminhada e, claro, bastante descanso. E agora a gente chega na parte que para mim é a mais genial do livro. Em vez de simplesmente pedir pra gente acreditar em tudo que ele fala, o Robb Wolf faz uma proposta. Ele propõe um experimento. É isso aí, um desafio de 30 dias. Ele não pede pra ninguém virar paleo pro resto da vida de cara.
A proposta é mais simples. Teste por 1 mês. Veja o que acontece no seu próprio corpo. Sinta na pele. Essa frase dele resume tudo, né? É a confiança total no método. Ele está basicamente dizendo, olha, não precisa acreditar em mim. Acredite no que o seu corpo vai te dizer. A ideia é que cada um se torne o próprio cientista da sua saúde. E os passos são bem claros. Durante 30 dias, o desafio é eliminar completamente grãos, leguminosas e laticínios. No lugar, construir as refeições com carnes, peixes, vegetais, gorduras boas. E aí, o terceiro passo é simplesmente observar. Como você se sente, como está a sua energia, seu sono, sua digestão. Esses são os resultados que realmente contam. E no fim, a reflexão é essa, né? A saúde é um grande experimento pessoal. A solução Paleo é menos sobre regras fechadas e mais sobre um convite para a gente retomar as rédeas da nossa saúde. Resumindo os grandes pontos. Primeiro, entender esse gap entre a nossa genética antiga e a vida moderna. Segundo, priorizar alimentos super nutritivos. E terceiro, não esquecer que comida é só uma parte do quebra-cabeça. No final das contas, é sobre isso. Cada um de nós se tornar o pesquisador principal do nosso próprio corpo.